Um homem negro, viúvo e na lona, acabou comprando uma moça de 19 anos que estava sendo oferecida em leilão pelo próprio pai e mãe. 20 contos de réis pelo último item do dia. Uma moça de 19 anos, forte e de boa obediência, bradou o inspetor, a voz retumbando pela praça empoeirada de Vila Esperança. O sol de junho batia sem piedade, enquanto a gente da cidade acompanhava, uns num silêncio sem jeito, outros com um interesse mórbido naquele circo grotesco, bem ali na frente deles. Elias Sampaio, um viúvo de 42 anos e o único homem negro com escritura de terra na redondeza, observava do fundo da muvuca, de punhos fechados. A moça, em cima de um tablado improvisado, não tirava os olhos do chão, o cabelo em desalinho escondendo parte de um roxo novo na bochecha. Seus pais, um casal surrado pela vida sofrida, assistiam à cena com cara de paisagem. 25 contos, berrou uma voz de taquara rachada do outro lado da rua. Zeca Pimenta, dono do armazém local, ergueu a mão com um sorriso que entregava suas más intenções. A moça estremeceu toda. 30 contos, emendou uma segunda voz. Juvencio Barros, fazendeiro conhecido pela brutalidade, ainda mais depois de umas bicadas. Elias fechou os olhos por um instante. 30 contos era quase tudo que lhe sobrara depois da estiagem que tinha liquidado com sua pequena lavoura. Era o dinheiro guardado para as sementes da próxima colheita. Sua última cartada para não perder a terra que tanto suor derramara para ter, depois que a esposa se fora. 50 contos. A voz firme de Elias cortou o falatório. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Dezenas de caras brancas se viraram na direção dele, estampando choque e uma raiva que mal conseguiam segurar. O pai da moça apertou os olhos, a boca repuxada numa careta de desprezo e ganância. Não vendo minha filha para 70 contos. Elias atravessou, chegando mais perto do centro. Em moeda de ouro na hora, o inspetor tossiu, claramente desconfortável. Senhor Sampaio, eu creio que o senhor não... A lei garante que qualquer homem livre pode dar lance em leilão público, disse Elias, sem baixar o olhar. A não ser que o senhor queira se explicar com um juiz da coroa sobre o porquê de ter recusado o maior lance. Pela primeira vez desde que o leilão começou, a jovem ergueu o olhar. Por um segundo, seus olhos cruzaram com os de Elias. Não havia esperança ali, só resignação e um cansaço que não cabia em alguém tão nova. 70 contos, dou-lhe uma, anunciou o inspetor a contragosto. Pimenta e Barros se entreolharam, mas mais ninguém se manifestou. Vendido, decretou o inspetor, batendo seu pequeno malhete. A praça virou um vespeiro de cochichos indignados enquanto Elias se adiantava para acertar o pagamento. Imagens o assaltaram. Sua falecida esposa, Benedita, sendo humilhada naquela mesma praça anos atrás, quando tentaram botá-los para correr da cidade. A sepultura simples onde ela descansava há 2 anos, levada por uma febre ruim que nenhum curandeiro ou médico da vila se dispôs a tratar. A solidão que apertava o peito em seu casebre desde então. A moça desceu do tablado com passos vacilantes. De perto, Elias viu outras marcas mais velhas nos braços dela. Ela continuava de cabeça baixa, como quem aprendeu a duras penas que olhar para cima era pedir castigo. Como se chama? Ele perguntou, guardando uma distância de respeito. Clara, ela respondeu num fio de voz, quase inaudível. Clara Bastos. Elias confirmou com a cabeça. Sou Elias Sampaio. Sei quem o senhor é, ela disse pegando-o de surpresa. Toda a vila sabe. Conforme se afastavam da praça, o burburinho da multidão aumentava. Valha-me Deus! Venderam a moça para um crioulo. Isso não vai dar certo. Alguém precisa intervir. Elias sentiu o peso dos olhares atravessados como fincadas nas costas. Clara andava um passo atrás, como se fosse adestrada. Ao passarem pelo armazém, Zeca Pimenta cuspiu no chão. 70 contos é dinheiro demais por uma coisa que você não vai ter por muito tempo, Sampaio. Ele provocou, alto o bastante para quem quisesse ouvir. Elias não deu bola. Seguiu andando rumo à carroça parada na saída da vila, onde seu cavalo Matungo esperava com paciência. Ao ajudar Clara a subir, percebeu que ela tremia, não de medo dele, mas de algo pior, à espera do que viria, baseada em tudo o que já tinha passado. Não vou lhe fazer mal, ele disse, tão baixo que só ela pôde escutar. Tem minha palavra. Pela primeira vez, ela o encarou nos olhos. Os olhos dela não mostravam só dor, mas uma fagulha de algo que Elias reconheceu na hora. A mesma teimosia silenciosa que o mantinha de pé num mundo que o queria no chão. Por quê? Ela perguntou, sem rodeios. Elias demorou a responder. Pôs a carroça em movimento antes de falar, porque sei o que é ser tratado como peça de gado. Enquanto a carroça se distanciava da vila sob os olhares hostis dos moradores, ninguém reparou no pequeno objeto metálico que Clara escondia dentro do sapato surrado, nem no rápido olhar que ela trocou com um avulto
entre as sombras. Havia muito mais naquela jovem calada do que qualquer um podia sonhar. Algo que mudaria para sempre o rumo de Vila Esperança. Se casos de injustiça, preconceito e valentia inesperada lhe tocam a alma, não deixe de se inscrever para saber como o aparente beco sem saída de Clara e a arriscada bondade de Elias vão acender um estopim de mudança que ninguém naquela vila há de esquecer. O casebre de Elias ficava a uns 10 quilômetros da vila, perdido entre roçados secos e um pequeno capão de aroeiras. Quando chegaram, o sol já tinha se escondido, deixando a paisagem em tons de azul escuro. Clara inspecionou a propriedade em silêncio. A construção humilde, mas ajeitada, o pequeno galpão, a cacimba de pedra rodeada por um canteiro que a seca maltratara. "É aqui", disse Elias, apeando da carroça. "Não é grande coisa, mas é meu. Aqui ninguém vai lhe amolar." Clara continuou parada na carroça, os olhos medindo distâncias, procurando rotas de fuga, como bicho acuado. Quando finalmente desceu, ficou a alguns passos dele. "Tem um quarto lá nos fundos", Elias explicou. "Era do meu menino. Tem ferrolho por dentro." A menção ao filho fez Clara franzir o senho. "Seu menino? Damião. Morreu com a mãe de febre há 2 secas." Elias respondeu, a voz sem um pingo de pena de si mesmo. Tinha 5 anos. Dentro do casebre, um candeeiro já estava aceso na mesa do centro, sinal de que alguém passara por ali havia pouco. Clara percebeu o detalhe e sua postura ficou tensa na mesma hora. "Espere aqui", disse Elias, notando a tensão dela. Deu uma geral rápida na casa antes de relaxar. "Dona Aurora esteve aqui. Deixou umas broas." Ao ouvir o nome, Clara reagiu. "Dona Aurora? Dona Aurora Teles, a parteira?" Elias assentiu, espantado. "A senhora conhece? Ajudou minha mãe num parto uma vez." Clara respondeu sem dar muitos detalhes. O casebre era simples, mas arrumado com um esmero impressionante. Livros empilhados com cuidado em caixotes que viraram prateleiras, uma mesa de peroba antiga, mas lustrada até brilhar. Não era o muquifo de um homem vencido. Era o abrigo organizado de quem se recusava a se entregar. "Você está pensando em fugir esta noite, não está?" Elias perguntou com calma durante a janta. Clara travou, o corpo esticado como corda de berimbau prestes a romper. "Não a culpo", ele continuou, "mas tem 3 capangas campeando a mata do lado do nascente. Jagunços pagos pelo coronel Amâncio depois que 3 cativos fugiram da fazenda do coronel Medeiros." "Eu não sou cativa", Clara rebateu. "Não, não é", Elias concordou. "Mas vai explicar isso para aqueles homens no escuro." Na manhã seguinte, Clara achou a casa vazia e a porta destrancada. Não estava presa. Pela janela, viu Elias na horta seca, tentando salvar umas mudas murchas com água da cacimba. Remexendo a casa atrás de algum dinheiro ou coisa de valor, Clara achou algo que não esperava. Um livro de leis do Império, com várias marcações e anotações cuidadosas. Ao lado, cartas assinadas por um tal mestre Vital, de uma faculdade da corte. Antes que pudesse olhar melhor, ouviu o tropel de cavalos. 3 cavaleiros chegaram à propriedade. Clara reconheceu Zeca Pimenta, junto com Juvencio Barros, e um terceiro, bem vestido, com um ar de simpatia calculada. Elias largou a enxada e foi na direção deles, aprumado, o rosto uma máscara. "Sampaio", disse Pimenta, com uma simpatia de dar nojo. "Viemos apresentar o Dr. Gouveia, o novo juiz da comarca." O homem alto fez uma leve inclinação com a cabeça, um cumprimento que não chegava aos olhos. "Senhor Sampaio, muito ouvi falar do senhor. Estamos fazendo uma vistoria das propriedades", explicou o juiz Gouveia, "para botar em dia os registros da comarca." "Meus tributos estão em dia", respondeu Elias. "Como sempre, não se trata de tributos." Barros se meteu com um sorriso cheio de malícia. "Trata-se de utilidade. Terra que não produz pode ser tomada para um uso mais eficiente", completou Gouveia. Clara viu o maxilar de Elias endurecer, mas a expressão dele não mudou. "Esta propriedade está em meu nome desde 1869, com todos os papéis certos." "Os tempos são outros, Sampaio", Pimenta riu. "As leis também." Quando os homens finalmente se foram, Clara encarou Elias. "Eles querem suas terras." "Sempre quiseram", ele respondeu, voltando ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. "Mas por quê? Estão quase imprestáveis com a seca." Elias hesitou. "Porque tem algo aqui que vale muito mais que uns palmos de chão seco." Naquela tarde, Dona Aurora Teles chegou em sua carrocinha. Era uma senhora negra, de seus 50 anos, com um porte imponente e um olhar que lia a alma. Trouxe mantimentos, sementes e novidades. O juiz novo visitou 5 propriedades hoje. Ela contou enquanto olhava os roxos de Clara. Todas de gente preta ou de estrangeiros. Elias balançou a cabeça
cabeça como quem apenas confirma o que já sabia. E isto, Dona Aurora entregou-lhe um envelope lacrado. Chegou hoje pelo telégrafo. Ademar me pediu para entregar com discrição. Enquanto Elias lia, sua fisionomia mudou para uma seriedade cortante. Clara, ele chamou. Preciso saber, tintim por tintim, o que você escutou nas conversas do seu pai com o coronel Amâncio Flores. O susto no rosto de Clara durou pouco. Como o senhor sabe disso? Ora, menina, Dona Aurora interveio com doçura. Você não é a primeira moça que a gente tenta ajudar a escapar daquela família. Foi aí que Clara se tocou. Ele não tinha comprado uma moça num leilão desumano por uma compaixão qualquer. O objeto em seu sapato, uma pequena chave trabalhada, de repente pareceu pesar uma tonelada. Meu pai guarda um livro de capa vermelha trancado na escrivaninha dele. Ela finalmente soltou. Registros de pagamentos, nomes, datas. O coronel Amâncio está armando alguma coisa grande, coisa que envolve o Dr. Gouveia e terras perto do rio. Elias e Dona Aurora se olharam. É por isso que seu pai se dispôs a leiloá-la em praça pública? Perguntou Dona Aurora. Clara assentiu, e a primeira lágrima enfim rolou. Eu ouvi demais. Eu vi demais. Na vila, o disse-me disse, corria solto sobre o negro que se atreveu a comprar uma moça branca, sobre visitas suspeitas em sua propriedade durante a noite, sobre a proximidade da linha de trem que ligaria a comarca às minas recém-achadas. Ninguém deu falta do livrinho vermelho sumido da casa do Sr. Bastos, nem das mensagens cifradas mandadas pelo telégrafo altas horas da noite. O que os manda-chuvas de Vila Esperança não sabiam era que, às vezes, quem é tido como invisível é quem melhor enxerga, e que a revolução dos trilhos não começa com alarde, mas com cochichos na penumbra e planos costurados por mãos que nada têm a perder, apenas um futuro para conquistar. Dias depois da visita do juiz Gouveia, um temporal inesperado caiu sobre Vila Esperança. Ninguém viu a figura miúda se esgueirando pelos fundos da intendência durante a ventania, uma capa escura a protegendo de olhares bisbilhoteiros. Clara Bastos, que todos pensavam estar reclusa como bem de Elias Sampaio, tinha se infiltrado no centro do poder local. A chave em seu sapato, furtada da escrivaninha do pai semanas antes, finalmente achou serventia no gabinete do coronel. Enquanto isso, Elias entrava na estação de telégrafo pingando água. Ademar, o operador, com uma simpatia velada pelos excluídos, apenas acenou com a cabeça. A linha está livre para a capital, disse ele em voz baixa, deixando Elias a sós com o aparelho. Na manhã seguinte, o sol voltou a castigar. O coronel Amâncio Flores, o juiz Gouveia e 3 fazendeiros abastados se encontraram no armazém de Zeca Pimenta, visivelmente apreensivos. Como assim sumiram? Sibilou o coronel, mais branco que cera. Documentos não somem do nada. A cristaleira estava trancada, respondeu o juiz, ajeitando a gravata nervoso. Ninguém além do senhor tem a chave. Zeca Pimenta serviu mais uma dose de aguardente. E o preto, o Sampaio? Sempre disse que aquele ali era encrenca. Impossível, descartou Amâncio. Ele nunca entraria na intendência sem ser visto. O que nenhum deles imaginava era que, naquele exato instante, 6 cópias dos documentos surrupiados estavam sendo pregadas nas portas da igreja, da feira e da própria intendência. Dona Aurora Teles, com a naturalidade de quem cumpre uma tarefa rotineira, afixava os papéis que botariam a boca no trombone sobre a tramóia, um plano para tomar terras estratégicas antes do anúncio oficial da ferrovia. Quando o sino da igreja bateu 10 horas, um trem especial apitou na pequena estação. 3 homens de ternos alinhados desceram. Um representante da Companhia Ferroviária Imperial, um fiscal do governo da província e um jornalista de um gazeta importante da capital. Foram recebidos por Elias, que os guiou pela rua principal, onde o povo já se amontoava em volta dos panfletos. O falatório cresceu à medida que os cidadãos comuns descobriam o tamanho da sujeira documentada no livro vermelho do Sr. Bastos. É tudo invenção, gritou o coronel Amâncio, surgindo na porta do armazém. Calúnias deslavadas, inclusive a sua rubrica em cada folha, coronel, perguntou o fiscal com toda a polidez. Ou quem sabe o mapa mostrando como o senhor pretendia desviar o traçado original da ferrovia para favorecer terras obtidas por baixo do pano também é invenção? Juvencio Barros tentou dar no pé pelos fundos, mas deu de cara com o inspetor Nogueira barrando a passagem. Você sabia, inspetor? Barros perguntou, sem acreditar. De tudo não, respondeu o inspetor, mas o bastante para não atrapalhar o que está acontecendo. A multidão aumentava. Caras que antes teriam virado o rosto para Elias, agora o fitavam com um misto de surpresa e um respeito a contragosto. Mas a grande surpresa foi quando Clara saiu da igreja, de braço dado com o padre Lino. Esta jovem, anunciou o padre, mesmo correndo grande perigo, trouxe provas fundamentais de crimes que prejudicam cada morador desta vila. Clara se manteve ereta, os olhos sustentando o olhar
olhar raivoso de seu pai, que acabara de chegar. Rosnou o Sr. Bastos, partindo para cima dela. Eu não faria isso, interveio o fiscal. Sua filha já nos deu detalhes suficientes de como o senhor e o coronel falsificaram títulos de propriedade de pelo menos 7 famílias nos últimos 2 anos. Um telegrama foi entregue em mãos ao juiz Gouveia. A Ordem dos Causídicos da capital tem muito interesse em saber como um bacharel expulso por conduta imprópria está agora servindo como juiz em outra comarca, comentou o jornalista. Vocês não podem fazer isso, sibilou o coronel, olhando em volta desesperado. Esta vila é minha! Era, corrigiu o homem da ferrovia. A Companhia Imperial está especialmente curiosa para saber como nossos planos sigilosos vazaram antes da hora. O quiproquó que se armou foi registrado nos mínimos detalhes. A tentativa furada de fuga do coronel, a confissão estabanada de pimenta, os berros de ódio do Sr. Bastos, enquanto os guardas levavam o livro vermelho de sua casa. O momento mais forte foi quando Clara enfrentou o pai em público. O senhor me vendeu, ela afirmou sem piscar, como se eu fosse menos que gente, assim como vendeu a honra desta vila. Bastos, sem saída, mostrou toda a sua crueldade. E você esperava o quê? Sua mãe fugiu porque não aguentava olhar para sua cara. Lembrança viva do nosso deslize. Você nunca valeu o feijão que comeu. O silêncio que se fez foi quebrado pela voz serena de Elias. Cada pessoa nesta praça tem o mesmo valor, Sr. Bastos. Essa é a verdade que o senhor tentou esconder. Dignidade não tem preço. Enquanto os conspiradores eram levados, o alvoroço só crescia. Uns pediam justiça na hora. Outros, incluindo alguns que antes teriam cuspido em Elias, agora queriam se encostar na vitória moral. Poucos viram a conversa reservada entre o homem da ferrovia e Elias, ou como o fiscal examinava com atenção os papéis das terras de Sampaio. Ninguém notou o olhar cúmplice entre Dona Aurora e Clara quando o jornalista pediu para falar com elas. A vila tinha sido sacudida da base ao telhado. Mas uma pergunta ficou no ar, cochichada pelos cantos da praça enquanto o povo se dispersava. Como um homem negro e uma moça que tinha sido vendida conseguiram não só resistir, mas também derrubar os figurões que mandavam e desmandavam em tudo por ali? A resposta estava nos papéis expostos, nas cartas trocadas com a capital e no plano que tinha começado muito antes do leilão. Um plano cujas primeiras sementes tinham sido plantadas anos atrás, quando um mestre de letras conheceu um ex-cativo teimoso em mudar o mundo, uma carta de cada vez. 6 meses depois do dia que virou Vila Esperança de cabeça para baixo, o sol nasceu sobre uma cidade diferente. A estação de trem, antes só um projeto de papel usado para falcatruas, agora se erguia de verdade, imponente, na divisa das terras de Elias Sampaio. Sua propriedade, longe de ser tomada, tinha virado o eixo da nova rota de comércio. Uma decisão da Companhia Imperial ao descobrir que o traçado original, proposto pelo coronel Amâncio, passaria por terreno baldio e instável. O casebre modesto de Elias agora dividia o terreno com uma escola. O que começou como aulas de improviso para 3 meninos negros barrados na escola da vila, logo virou uma instituição que atraía famílias das redondezas. Clara Bastos, ou melhor, Clara Sampaio, como passou a ser chamada depois de uma cerimônia simples abençoada pelo padre Lino, tocava as aulas com a mesma firmeza calada que tinha desbancado um esquema de corrupção. Nunca pensei que ia dar aulas, ela comentou numa tarde, olhando os 20 alunos, negros, brancos e filhos de imigrantes, debaixo do jatobá grande que virava sala de aula nos dias de calor. Eu sempre fui a moça que mal levantava os olhos quando alguém me dirigia a palavra. Elias, que pregava umas tábuas para novas carteiras, sorriu. Sempre soube que você tinha garra aí dentro. Só precisava de espaço para respirar. O ex-coronel Amâncio Flores amargava seus dias na penitenciária da província, condenado por fraude e abuso de poder. O juiz Gouveia, desmascarado, sumira na calada da noite, mas as más línguas diziam que tinha sido preso em outra província, usando nome falso. Zeca Pimenta perdera o armazém para as dívidas e agora carregava peso num porto qualquer. Quanto ao pai de Clara, o Sr. Bastos, a vergonha pública o levara a uma decadência que o fez virar uma sombra do que fora, vivendo de esmolas. Uma figura lastimável que todos desviavam. Chegou resposta do mestre Vital, anunciou Dona Aurora Teles durante a ceia semanal que reunia o grupo que mudou a cara da vila. Ademar, o telegrafista, e o inspetor Nogueira, que finalmente tomara coragem de ficar do lado certo da história, completavam a mesa. Mestre Vital, o professor da capital, que anos antes percebera a inteligência para as leis de um ex-cativo autodidata que queria entender seus direitos. O mesmo que tinha soprado no ouvido de Elias
Elias para comprar aquele pedaço de chão aparentemente sem préstimo, décadas antes da ferrovia virar assunto. Ele topou nossa ideia de aumentar o projeto da escola, continuou Dona Aurora. 15 bolsas para os jovens daqui, 15 vidas que ganham um novo rumo, Clara murmurou, a mão roçando sem querer a pequena marca no pulso, lembrança de uma vida passada que parecia de outra pessoa. No dia seguinte, quando o primeiro trem de carga parou oficialmente na estação de Vila Esperança, houve uma pequena festa. O novo intendente, um comerciante honesto eleito numa votação especial, falou palavras de progresso e renovação, mas todos os olhos estavam no casal Sampaio, discretos, num canto. Foi graças a vocês, uma senhora idosa cochichou para Clara, a mesma que tinha virado a cara para ela na rua meses atrás. Meu filho conseguiu um emprego na estação. Nunca que iam pegar um rapaz como ele antes. Seu filho, um moço com uma perna mais curta que a outra, acenou alegre do outro lado da plataforma, vestindo seu uniforme da ferrovia com orgulho. Não fizemos sozinhas, Clara respondeu, sorrindo com sinceridade. É isso que eles não entendem sobre a justiça. Elias explicou mais tarde, enquanto voltavam para casa sob o céu alaranjado do fim de tarde. Não é só castigar quem errou, é construir algo melhor em cima das ruínas. Clara parou, olhando para a vila que se estendia lá embaixo, as luzes começando a piscar nas janelas. Quando eu estava naquele tablado, sendo vendida como um bicho, tudo o que eu queria era vingança, ela confessou. Queria que todo mundo sofresse como eu sofri. Elias acenou compreensivo. E agora? Agora eu entendo que liberdade de verdade não é só quebrar as correntes, é arrumar uma mesa onde todo mundo possa sentar. Ela olhou para o homem que arriscara tudo por ela, não por pena, mas por princípio. Tentaram nos convencer de que não valíamos nada, que eu era só uma mercadoria e você, só um intruso nesta terra. E acabamos provando que nosso valor nunca esteve à venda, completou Elias. No horizonte, as torres da nova estação de trem se destacavam contra o céu em chamas, símbolo de uma economia que agora beneficiava a todos, não só os poderosos. Nas salas da escola, mapas e livros prometiam futuros que eram impensáveis poucos meses antes. E na intendência, onde antes se tramavam planos de exploração, um conselho diverso agora se reunia toda semana para discutir melhorias para a comunidade. Nenhum dos dois poderia prever como aquele ato desesperado numa praça empoeirada, um homem negro comprando uma jovem em leilão, se tornaria a faísca que não apenas incendiaria a corrupção estabelecida, mas também acenderia uma fogueira que agora iluminava centenas de vidas. A verdadeira revolução, Elias costumava dizer a seus alunos, não é derrubar muros, mas construir pontes onde antes só havia abismos. Numa sociedade erguida sobre divisões, Elias e Clara tinham provado que a verdadeira dignidade humana transcende raça, classe e circunstância, que quando pessoas consideradas inferiores se recusam a aceitar as limitações impostas por outros, mundos inteiros podem ser transformados. Eles tentaram nos quebrar, Clara dizia aos novos alunos no primeiro dia de aula, mas esqueceram que às vezes, coisas quebradas refletem a luz de um jeito que as inteiras jamais conseguiriam. Se histórias de transformação social, coragem diante da injustiça e o triunfo do espírito humano sobre sistemas opressores tocam seu coração, não deixe de se inscrever no canal para mais narrativas que nos lembram de uma verdade eterna. O valor de uma pessoa nunca pode ser definido por quanto outros estão dispostos a pagar por ela, mas por quanto ela está disposta a lutar por aquilo em que acredita. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos exclusivos. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!